A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Alma Desperta, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa seara de amor e recebam os cumprimentos de Jesus, a alegria dele, por todos nós estarmos aqui para nos alimentarmos do Evangelho que ele deixou, onde pronunciou o reino de Deus. E hoje vamos falar, seria do livro Vinha de Luz, no capítulo 30, aonde Emmanuel deu o título de Alma Desperta. Esse título ele pegou da epístola que ele enviou, a segunda, para Timóteo. E essa epístola de Timóteo, ela, na minha visão, na minha compreensão, tem um conteúdo muito profundo, de muito piso, de muito fundo e de muito esclarecimento. Tanto tem esse esclarecimento que Emmanuel, por exemplo, nessa epístola, ele comenta no livro Palavras de Vida Eterna em 2 capítulos, 132 e o 148, para quem desejar estudar. No livro Pão Nosso, ele comenta em 3 capítulos, seria 97, o 98 e o 145. Seria no próprio Vinha de Luz, ele comenta em 3 capítulos. Ele comenta no 30, no 77 e no 78. E depois no livro Bênção de Luz, também de Emmanuel, é uma edição de número 108, né? 108 livros de Chico, também no capítulo 13, no capítulo 20 e 51. Então nós estamos vendo aí o quanto tem de conteúdo esse ensinamento dessa carta dele que enviou para Timóteo, a sua segunda carta. Então Emmanuel pegou para este assunto do 30, né, de alma desperta, e lá no capítulo 1 e versículo 6, ele pronuncia, ele escreve a Timóteo: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Quando Paulo escreveu esse desperte, o que ele chamava a atenção naquela oportunidade? Ele chamava a atenção, seria de Timóteo e de todos os servidores ali, naquela que servia a Deus, para que não deixasse se contaminar, seria pelas etnias que existiam naquele momento, seria das leis mosaicas, principalmente dos israelitas. E chamava a atenção de Paulo, de Timóteo, para que ele se atentasse, seria sobre a centelha divina, seria sobre as leis divinas, que ele já tinha gravado, ele, todos, a humanidade, em seu coração. E que ele, então, não continuasse se despertando por esse ensinamento que era intrínseco dentro dele. E aí segue a epístola, né, por vários assuntos que estão divididos. E Emmanuel pegou esse título e trouxe para nós, onde ele diz: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivos. Então, o que ele diz a sombra primitiva? Sombras são inferioridades, são nossa ignorância, são nossas imperfeições que temos. O instinto primitivo
nós ainda somos portadores dele. Porque se não fôssemos, nós estaríamos aqui como missionários, não estaríamos aqui como estagiários aprendizes do Evangelho e também do nosso caminho evolutivo. Então ele diz isso. Porque nós estamos nessa condição de estagiário evolutivo? Porque nós procuramos aqui apenas atentar para aquilo que temos interesses transitórios, que nos convém no momento, mas deixamos, seria de atentar ou despertar, como Paulo chama a atenção, seria para as leis divinas, para desenvolver as leis divinas. E dentro desse conceito das leis divinas, por exemplo, o Consolador trouxe para nós, seria no capítulo 614 e no 621, seria um despertar para nós, que também contém o capítulo 1º, que seria, peço licença a vocês, do livro dos Espíritos. Então, aonde, no capítulo 1º, tenho certeza que todos conhecem, mas a pergunta é uma pergunta, assim, muito capciosa, porque ele pergunta, o que é Deus? Ele não pergunta, quem é Deus? Quem é o ser Deus? Ele pergunta, o que é? O que seria Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele diz isso. Então, ele é a inteligência suprema. Consequentemente, aí Kardec, lá no 614, seria que são o terceiro livro das leis mosaicas, das leis morais, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? Que seriam as leis de Deus. O que deve entender por lei natural? E a resposta vem, a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade dos homens. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, Paulo, quando chama atenção para despertar, é exatamente a isso. Quanto mais nós nos afastamos das leis divinas, nós estamos fadados, seria a falência de mais uma encarnação. Aí lá no 621, seria, ele estabelece, seria assim, onde está escrito a lei de Deus? Então, Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? E a resposta é simples, na consciência. Então, nós temos todas elas na consciência. Mais adiante, ele pergunta no 621, desde que o homem traz na consciência as leis de Deus, que necessidade há de lhe ser reveladas? Quer dizer, se está na nossa consciência, porque necessitamos de tantos aguilhões para nos despertar que ela existe, e nós nos despertamos para buscar esse conhecimento. Aí os Espíritos respondem, ele a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ele lhe fosse lembrado. Então, quer dizer, Deus nos proporcionou uma segunda oportunidade através do codificador, seria para nós esses despertares. E Emmanuel traz, tanto o capítulo é importante, que é uma verdade, seria, nós esquecemos. Quantos de nós ouvimos comentários de alguém que lembra da lei de Deus? Que alguém procura atentar para o seu desenvolvimento das leis de Deus? Seria, todos nós estamos aí
fadados a essa ausência de despertar. Mais adiante, Emmanuel traz para nós: à frente dos milênios passados, em nossos campos evolutivos, somos suscetíveis de longa permanência nos revaslador do erro, cristalizando, seria, Emmanuel nos chama a atenção, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então nós continuamos cristalizando. E um dos comentários cristalizando seria: eu faço a pergunta a mim e todos devemos fazer: para onde iremos quando daqui partirmos? Quem se preocupa em conhecer o outro lado da espiritualidade? Todos nós nos julgamos credores de um paraíso? Julgamos credores, seria, de poder estarmos dentro de um campo de luz? Sim, todos nós julgamos isso. Mas nós temos despertado para as leis, para auto nos conhecer, como o próprio seria Paulo em outras epístolas do Coríntios, ele diz, como o 919 aqui do próprio Livro dos Espíritos, ele estabelece lá claramente: conheça-te a ti mesmo e se libertarás. Então, onde nós estamos nos libertando para realmente estarmos com o perfil consciente de quando daqui partirmos, seremos acolhidos pela luz, seremos acolhidos por um núcleo, seria, de trabalho, um núcleo de luz, um núcleo de serviço. Supomos, mas na certeza nós não temos. E por que não temos essa certeza? Se nós somos dotados da inteligência, se nós somos dotados, seria, de N materiais que temos para estudar e para compreender. Seria, tanto o Livro dos Espíritos traz grandes esclarecimentos, como o Evangelho. O Evangelho, por exemplo, ele comenta também aqui dentro da epístola dele, seria o capítulo 9, 7, onde fala da paciência. Seria, quantos de nós pegamos o livro, o Evangelho, e vamos ler a paciência, não ler corretamente, para, não, vamos interpretar ela. E aonde ele pontua lá a paciência, ele dá uma ênfase na paciência, aquela aonde nós temos que ter com os irmãos que estão em torno de nós. Não é nem o próximo, é os que estão em torno, os que estão em convivência, e de preferência dentro do próprio berço do lar. E é onde nós somos juízes, somos titulares da razão, nos colocamos como soberano sobre a administração e a conduta de cada um, e nos tombamos na paciência. Entendemos que a paciência é uma tolerância. Tolerância tem um significado diferente, e paciência tem um significado do coração, tem um significado, na realidade, de uma compreensão, como o próprio Paulo traz claramente para nós, e também outros irmãos, né? Me fiz fraco para ajudar os fracos, mas não sou fraco. Me fiz fora da lei para ajudar os que são fora da lei, mas eu não sou fora da lei. Então, o Evangelho traz: aquele que está no grau evolutivo mais alto, desça para atender aquele que está no grau evolutivo inferior. Seria, então, seria grandes ensinamentos que nós temos aí, que o codificador nos trouxe, e todo o aparato de material, para que nós possamos atentar para esse alma desperta. Alma quer dizer espírito encarnado, né? Essa é a definição da alma, ou espírito encarnado, ou espírito desencarnado e encarnado. Mais adiante ele diz: para que
não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva dual, que em hipótese alguma devemos permitir se extingua dentro de nós. É um fato real. Nós temos realmente as informações do alto. Emmanuel, esse evangelho dele novamente, conhecido pela espiritualidade como o quinto evangelizador, nos traz um aparato aí muito disperso para todos os níveis intelectuais terrenos a sua compreensão. Basta apenas nós termos um interesse realmente de podermos atentar para isso, despertar. Isso se realmente nós estamos convencidos que após a desencarnação nós estamos na estrada caminhando para sermos recebidos e seguido um caminho de luz. Porque nós temos aí nos livros os comentários de diversas obras, e até hoje ainda escrito as obras, que todos aqui trabalharam consciente e quando desencarnaram foram para as zonas inferiores. Por que foram para as zonas? Se decepcionaram. Porque foram para as zonas inferiores. Porque começaram a tomar o lugar de Jesus. Começamos a tomar o lugar da espiritualidade, que são os administradores, os organizadores daqui. Nós queremos decidir aqui terrenamente, pela nossa visão, o que está ausente da nossa visão dentro do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual toma as decisões que está dentro da soberana justiça de Deus. Nós aqui apenas somos um instrumento colaborador, mas não decisivo. Não temos a decisão. Porque se tivéssemos esse conceito, tivesse esse cabedal, seria de decisões, obviamente, não estaríamos aqui. Estaríamos dentro de uma colônia, ou dentro de um núcleo na espiritualidade, trabalhando em benefício de todos os irmãos, tanto desencarnados que estão na crosta, como também os encarnados que sofrem as suas mutações, as suas interferências normais. Mas nós não temos. Mas, por ausência nossa de despertarmos para as leis divinas, nós nos julgamos, seria advogados, administradores, juízes, soberano e Deus ao mesmo lugar, para decidir a conduta de irmãos ou irmãs, tanto desencarnados como encarnados, né? Decidimos desconhecendo a espiritualidade, supondo, mas não estamos visualizando. Não estamos visualizando. E isso é um fato. Isso é um fato. E este fato, nós, quem tem oportunidade de presenciar, seria uma reunião mediúnica de desobsessão, conhecida por desobsessão, vê lá todos os relatos batem sempre na mesma tecla. A ignorância seria o meu inconformismo, a minha ausência, a minha insegurança e impotência. Estou lá ajudando alguém, estou permanente no local tal, no local X, certo? São sempre as mesmas condutas. Seria por que isso? Seria a ausência do despertar. E quem que vai decidir sobre o destino de cada um? É Deus. Deus é o soberano para a decisão. E a espiritualidade envolvida no trabalho, que estão na crosta, estão no mesmo nível nosso. Nós estamos hoje nessa seara trabalhando. E eles estão na mesma seara trabalhando com a espiritualidade. Mas eles vão obedecer às diretrizes que cada um é portador do seu grau e está preparado para receber. Seria as informações adequadas para o seu, seria ajuste natural de consequências evolutivas. Mais adiante, ele diz: em face da extensa e pesada bagagem
de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o devido desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguirmos um domínio reto dentro da ascensão espiritual. Mais adiante ele diz, nas menores atividades de luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuridão. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se nas ações de trabalho em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descansos indevidos, até mesmo na alimentação do corpo, e conduzido a perigosas convocações de desequilíbrio. Então, quando ele diz aqui na palestra comum, o que ele quer dizer palestra comum? Não é esta palestra. São os comentários que nós comentamos momentaneamente. Hoje encontro com um grupo de pessoas e ali cada um vai externando, seria o seu entrosamento, a sua opinião, ou vamos comentando. Mas pouco nós atentamos se aqueles comentários estão sendo realmente úteis. Útil para quê? Útil para os desencarnados que nos acompanham, que são os irmãos da sombra, seria. Porque hoje estou aqui conversando abertamente entre nós, mas não posso esquecer que existem irmãos de toda a ordem da espiritualidade ouvindo. Então, será que estou sendo útil? Será que é pertinente esse diálogo aqui? Será que é pertinente? Seria hoje nós estarmos externando a opinião A ou a opinião B? Precisamos atentar. Por quê? Porque nós, quando chegarmos na espiritualidade, se conquistarmos exatamente pelos nossos esforços, nós vamos ter a oportunidade de ver todo o filme da nossa passagem, segundo por segundo. Aqui, olha aí a trave que você adquiriu, que é exatamente o que Emmanuel nos chama atenção, seria nesses diálogos. Mais para frente, ele diz lá, por essa razão, Paulo aconselha aos companheiros não olvidassem, quer dizer não esqueçam, não olvidassem as necessidades de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos, estas estradas iluminativas não padece dúvida para nenhum de nós. Irmãos mais velhos, em experiência maior, entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição do reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então, o que ele traz para nós? Ele traz para nós, seria tudo que nós vivemos e entendemos que está correto. Correto, sim, no princípio educacional, no princípio social, estamos ali, que é o nosso grau evolutivo. Então, nós participamos de comentários de toda sorte, de todo nível,
mas não despertamos se tal comentário está realmente dentro dos princípios divinos. Por quê? Porque nós esquecemos nesses momentos que nós somos alunos de uma escola. Nós estamos num planeta de prova, de expiações, e que aqui não tem nenhum espírito evoluído, com exceção seria dos missionários, mas não tem nenhum. O barco aqui é o único que todos nós estamos, só que é um barco que não é desgovernado. Esse barco é governado pela lei divina, pelas leis naturais. É isso que ele é. E dentro deste barco, todos os comentários, não existe privacidade. Quem está no andar de cima do navio ou está no andar de baixo, está ouvindo. A tela está lá. Então, de repente, o A, o B, o C, como vai fazer? Quem que pode nos assegurar que determinados comentários que podemos fazer de um julgamento nosso, né? Porque de uma atitude não correta, um irmão ouve, vai e comete um suicídio. Nós não o sabemos, mas quando chegarmos na espiritualidade, você foi um dos que também apertou o botão para incentivá-lo na sua fraqueza. E há um fato natural: todos nós seres que enfrentamos e desafiamos as nossas fraquezas, perdemos. Eu, modestamente, não tenho conhecimento de nenhum ser encarnado que desafiou a sua fraqueza e venceu. Ainda não conheci nenhuma obra e não conheci nenhum exemplo real que isso ocorreu. Conheço sim as dificuldades, as lutas, como Kardec passou, seria como Lutero passou, que foi Paulo de Tarso, que encarnou como Lutero, como Paulo passou, né? Quando ele mesmo pronuncia, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quer dizer, quando ele pronunciou isso, quando ele foi tirado quase que morto de Filipe, né? Foi tirado quase que morto de Filipe, porque foi espancado, né? Mas Jesus disse a ele: não tema, seria exponha a verdade, diga a verdade. Isso está na epístola dele, e diz, diga a verdade. E ele, por dizer a verdade, sofria as suas rejeições de uma forma natural. E isso, por isso que ele tem o seu próprio evangelho também. Toda a epístola dele é o evangelho, e são esses os ensinamentos, entre tantos outros, né? Os mais conhecidos são tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, né? Então, o que ele quer dizer me edifica, né? Ou não me convém, mas de qualquer ele usa o termo edifica. Alguns escritores outros usam o termo não me convém. Então, onde eu estou realmente me despertando para as leis divinas. E ele, dentro dessa própria epístola que ele escreve a carta de Timóteo, ele ressalta claramente. Ele fala do bom combate, porque essa epístola é conhecida como um bom combate. Mas não quero falar do bom combate, porque está lá no Palavra de Vida Eterna, no capítulo 148, e oportunamente eu pretendo fazer essa palestra do bom combate e está expondo. Mas o que ele diz lá no bom combate, ele diz, seria no combate, ele dá uma definição, que é aonde formamos estratégias para vencer uma luta. Depois ele chama, seria nos bons combates, aonde ele diz que a maior luta que nós temos que ter e o maior planejamento que temos que ter para vencer a guerra é em nós mesmos. São em nós mesmos. Nós temos que fazer um bom combate para vencer nós mesmos. E eu, particularmente, concordo com Paulo. Paulo está correto. É o único momento, seria de nossas vidas, que nós esquecemos. Colocamos debaixo do tapete essa sujeira, porque isso me chama obrigação, isso me desperta para o dever, isso me desperta para me ter
mais desejo, vontade, não é nem desejo, a vontade de me desenvolver seria de compreender melhor as leis divinas. Então, se eu tenho essa ausência de vontade, obviamente, esse combate não é o momento que me interessa. Então, e Paulo fala outros combates lá, de forma normal, que não é o momento disso. Meus nobres irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por me ouvir. Seria essa palestra de hoje, dessa explanação. Que Deus abençoe. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.